Olá, pessoal. Espero que vocês tenham assistido à última aula em que falamos sobre os tipos de dados, tipos primitivos de dados e tipos abstratos de dados. Nesta aula, nós vamos definir o que são estruturas de dados, quais são suas características, vamos ver alguns exemplos de estruturas de dados, bem como algumas aplicações de estruturas de dados na área de computação. Vamos lá? Uma vez que nós já definimos o que são tipos de dados, tipos primitivos e tipos abstratos de dados, vamos agora conceituar as estruturas de dados. Uma estrutura de dados em computação também é definido como uma coleção de valores, os quais eles se relacionam entre si por alguma regra. Então, é importante destacarmos essa palavra aqui, ó, regra. Eles se relacionam os elementos da coleção por meio de alguma regra. E esta regra que vai garantir como esses elementos serão inseridos e como eles serão removidos ou como eles serão ordenados na estrutura, ou como eles se comportarão quando algum dos elementos da coleção for removido ou retirado. As dois tipos bem comum ou mais conhecido pela literatura ou pelas pessoas são as estruturas de dados do tipo FIFO e do tipo LIFO. A estrutura de dados do tipo FIFO é o seguinte, ela estabelece a seguinte regra. Na verdade, nós temos uma coleção de dados, e a esta coleção de dados é estabelecida a seguinte regra, que imagine que nós temos aqui um caixa, e as pessoas entram na fila para poder ser atendido neste caixa. Aqui nós temos o início da fila, e as pessoas vão chegar no início da fila e vão sendo atendidos. À medida que o próximo que chega na fila, ele vai ficar no fim da fila. Ele vai para o fim da fila. Se chega um outro, também vai lá para o fim da fila. Se chega um outro, vai para o fim da fila. Se chega um outro cliente para ser atendido, também vai para o fim da fila. Então, existe uma regra de como as pessoas ou os objetos irão se comportar dentro desta coleção de dados, que é uma fila de pessoas. Então, nós dizemos que o primeiro elemento que entra, ele é o primeiro a sair. Então, se este foi o primeiro cliente que chegou, esse é o que é o primeiro cliente, ele está aqui no início da fila, ele vai ser o primeiro a ser atendido pelo caixa. E este está no fim da fila. Então, a regra é que os elementos serão atendidos no início da fila. Então, este foi atendido, será removido. Este passa a ser o novo início da fila. Foi atendido, será removido. Este passa a ser o novo início da fila e passa a ser e sai, foi atendido, sai da fila. Chegou um outro, chegou um outro cliente. Ele vai para o fim da fila. E agora o fim da fila passa a ser ele. Né? Ao passo que o outro será atendido, também será removido da fila. Essa estrutura é muito conhecida, né? E nós costumamos utilizar isso no nosso dia a dia. Ou seja, nós seguimos a regra de que nós não podemos entrar no início da fila, nós devemos entrar apenas no fim da fila. Outro exemplo que nós podemos ver é a estrutura do tipo LIFO, ou seja, nós temos em que o último elemento que entrou, ele é o primeiro a sair. Um exemplo clássico é uma pilha de pratos, em que a gente vai, nós temos aqui uma pilha de pratos lá na cozinha, está sendo colocado, colocamos um outro prato, e os pratos eles vão sendo colocados sempre no topo, um em cima do outro. Chega um outro, vamos colocar outro prato, vamos empilhar um outro prato, e assim, à medida que os pratos vão chegando, eles vão para o topo da nossa estrutura. A gente diz o seguinte, a gente diz que os elementos são inseridos no topo da pilha e são retirados também do topo, ou seja, aquele último elemento que entrou, ele vai ser o primeiro que será lavado quando a pessoa for lavar os pratos. É importante nós também relembrarmos que a literatura define que as estruturas homogêneas são os vetores e as matrizes. E as estruturas heterogêneas são, né, os registros ou os tipos abstratos de dados. As estruturas de dados, nós podemos dizer que nós armazenamos, são dados de algum tipo, seja ele um inteiro, seja ele um texto,
um valor decimal, um ponto flutuante ou um valor booleano, e nós armazenamos em alguma estrutura. As estruturas mais conhecidas são os vetores, as listas lineares, circulares, encadeada, duplamente encadeada, pilha, fila, as duas que eu exemplifiquei para vocês, uma árvore, um grafo, uma tabela de hash, um heap. Então, estes são alguns exemplos de estruturas de dados que nós podemos utilizá-las para poder resolver algum problema específico na área de computação. Dependendo do problema, é interessante que a gente utilize uma estrutura ou outra. As aplicações são diversas, né, na área de computação. Quando a gente, se fizermos uma boa escolha da estrutura de dado para o nosso problema, com certeza nós teremos algoritmos mais eficientes na execução e solução do problema. Então, podemos dizer que os tipos de dados, as estruturas que irão armazenar os dados, eles utilizam alguma regra. E são estas regras que na disciplina de estrutura de dados nós implementamos. Regras para verificar se a estrutura está vazia, verificar se a estrutura está cheia, inserir um elemento, remover um elemento, listar os elementos da estrutura, ordenar os elementos da estrutura. E o que nós, basicamente, o que nós implementamos na disciplina são estas regras. As aplicações, pessoal, são diversas na área de computação, principalmente na área de grafos. Nós temos muitas aplicações com soluções fantásticas que resolvem problemas difíceis e sem uma estrutura de dados seria muito difícil de termos uma solução, uma aplicação uma solução tão rápida e tão eficiente. Então, as estruturas de dados, elas têm muitas aplicações. São muitas as aplicações, né, de estrutura de dados em diferentes áreas, em diversos setores. Por exemplo, transporte aéreo, para fazer o relacionamento de voos comerciais entre cidades, atores e filmes, relacionamento entre quem vai atuar, em quem vai atuar, em que o filme vai atuar. A aplicação na área de web, quando nós estamos fazendo relacionamento de páginas da web, relacionamento de links, pares em um relacionamento, rapaz e moça, relacionamento, interesse mútuo entre si, estudo de robustez de malha elétrica, fazer uma simples notação polonesa, inserir elementos e remover elementos de uma notação polonesa, gerência de processos em sistemas operacionais, diversos processos, eles utilizam os algoritmos e as estruturas de dados, filas circulares, e redes de computadores nos protocolos de comunicação e sistemas distribuídos. São muitas as aplicações que as estruturas de dados têm na área de computação. Espero que vocês possam ter visto e compreendido o que são as estruturas de dados e como vocês poderão utilizá-las no computação. Chegamos ao final de mais uma aula. Esta aula foi importante porque nós definimos o que são estruturas de dados. Nós temos alguns exemplos de estruturas de dados, algumas aplicações e como nós podemos usar essas estruturas de dados para que nós possamos organizar nossa coleção de valores, os nossos programas, os nossos algoritmos, de maneira que possamos obter a melhor performance possível. Até lá, pessoal. Até a próxima aula.